Estamos em agosto de 2025 e os lançamentos de planners e agendas de 2026 já começaram com força total. E junto a isso vem também aquela pressão. Eu preciso definir qual planner, qual agenda que eu vou usar para o ano que vem. Mas veja bem, gente, estamos ainda em agosto. É praticamente o início do segundo semestre de 2025. Será que a gente precisa definir agora? Já sair correndo para comprar a agenda do ano que vem? Será que a gente precisa fazer isso agora? Ou a gente pode apenas se inspirar, conhecer as novidades, saber dos lançamentos, qual será a tendência e deixar para tomar essa decisão um pouquinho mais para o final do ano ou até mesmo no ano que vem. Então, nesse vídeo, como apaixonada por planners, agendas, papelaria, todo esse universo, eu quero conversar com você sobre essa questão que pode ser um fator de alegria, aquele momento alegre de conhecer as novidades, mas também pode ser um fator que nos traz ansiedade. Eu sou a Camille Carvalho e nesse canal eu trago conteúdo sobre organização, papelaria, cadernos, livros, Kindle, todo esse universo que a gente ama. E por isso eu vim hoje dividir com vocês a minha experiência, meus pensamentos, reflexões, para que a gente não entre nesse estado de ansiedade e até mesmo consumismo, né, em relação aos lançamentos que serão utilizados apenas ano que vem. Ou seja, tem muito caminho por aí, tem muita estrada para a gente ainda curtir os nossos planners de 2025. Então fica aí que a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Mas eu já te peço para você se inscrever no meu canal, deixar seu like se você gosta desse tema, porque hoje o papo vai ser bem interessante e aqui no meu canal também tem muito conteúdo sobre esse mesmo assunto. Todos os anos, mais ou menos nessa época, em agosto, né, setembro, começam esses lançamentos de planners, de agendas, linhas novas de cadernos. Eu acompanho muito a Cícero, Caderno Inteligente, tem algumas marcas que eu tô sempre de olho, que eu gosto bastante. A Craft também é uma marca que eu acho muito legal, já utilizei material deles. E isso, ao mesmo tempo que me causa uma certa alegria de conhecer as novidades, também me coloca um peso enorme no sentido de eu preciso decidir o que eu vou usar ano que vem. Eu preciso já refletir sobre tudo que eu venho usando esse ano, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu gostaria de experimentar de diferente no ano que vem. E isso me coloca, às vezes, numa situação assim de eu preciso já começar a encomendar o meu material para o ano que vem, mas aí eu paro e eu reflito o seguinte: calma, estamos em agosto, tem muito chão ainda até dezembro. A gente está no começo do segundo semestre de 2025. Tem muita coisa ainda a ser realizada, tem muitas metas que a gente talvez tenha colocado lá no começo do ano e que a gente ainda não fez, não realizou e que a gente pode começar agora também. Então, eu não consigo enxergar agosto como o final do ano e como um momento em que eu preciso definir o que eu vou usar ano que vem. Faltam ainda 4 meses para o final do ano. 4 meses é muita coisa. É como se a gente começasse o ano já pensando em abril. Então eu fico me perguntando se isso é saudável ou se não é. Mas eu entendo o mercado, eu entendo toda essa questão, a demanda que tem, essa logística toda. Quem trabalha fazendo isso, quem trabalha com papelaria, ainda mais de forma autônoma, já pensa muito tempo antes qual vai ser o layout, qual vai ser o design, qual vai ser o papel. Tudo isso é pensado com muita antecedência. É aquela coisa, né? Um carnaval do ano seguinte já é pensado assim que acaba o carnaval desse ano. E assim também é com esse universo da papelaria, dos planners. Inclusive, eu conheço umas meninas que trabalham com isso. E eu sei que não é em dezembro que elas vão pensar qual vai ser o planner que elas vão vender no ano que vem. Não é assim que funciona. Mas quando isso passa para nós, consumidores, em agosto, isso nos causa, às vezes, uma sensação de aflição, de agonia, como se o ano tivesse acabado. Então é Natal e o que você fez? Calma, segura minha mão e respira. Você não precisa definir o planner que você vai usar no ano que vem, em agosto, nem setembro, e nem outubro, novembro, talvez dezembro, ou você pode deixar para janeiro, depois que passarem as festas, quando você voltar às suas atividades, ao trabalho,
ou aos seus estudos, você vai lá numa papelaria e procura um planner, e às vezes eles estão até mais baratos, né? Porque a correria toda do lançamento no final do ano é com aqueles preços cheios, né? Depois o preço vai caindo, então para quem deixa para pensar nisso somente no ano seguinte, talvez consiga comprar com preços melhores. Mas tem também um outro ponto. Às vezes, agora em agosto, eu posso fazer uma reflexão sobre o que tem dado certo ao longo do meu ano e o que eu comprei, talvez tenha abandonado no meio do caminho, talvez tenha comprado outro material no meio do ano e tenha dado certo. E às vezes quando a gente já gosta, já conhece uma marca, já confia no trabalho e vê que essa marca já lançou esses cadernos ou esses planners pro ano que vem, às vezes é jogo comprar logo porque já resolve um problema e não fica aquela pressão do final do ano. E que a gente sabe, né? O ano, quando tá para se encerrar, é tanta demanda, tanta decisão que a gente tem que tomar. E tem muitas pessoas que concentram muito seus gastos no final do ano, em relação a Natal, em relação a ceia, festa de final de ano, viagens. E talvez comprar em agosto, setembro um planner já seja uma forma mais estratégica também, até de administrar o seu dinheiro. Então, o que eu venho falar aqui hoje não é assim apenas criticando essa venda de planners e agendas de forma tão antecipada, mas como que a gente pode usar isso de uma forma estratégica ou até mesmo de tirar um peso de uma decisão logo e já resolver isso de uma vez por todas. Mas tem um outro lado dessa moeda também, que é quando isso causa uma certa ansiedade, quando isso chega a nos atrapalhar, no sentido de eu tô aqui com minha agenda, tô com meu planner, tô aqui vivendo a minha vida, fazendo minhas tarefas. Tem muita coisa para eu realizar no trabalho, tem muita coisa em relação à família, muitas decisões, estudos, é concurso. Minha vida tem tantas demandas, tanta coisa na minha cabeça e eu preciso definir agora qual vai ser o planner que eu vou usar daqui a 4 meses. E isso pode ser, de fato, algo que vai nos causar uma certa ansiedade. Então, o que eu venho propor para você é o seguinte: se você é do tipo da pessoa que sente uma pressão de uma forma bem negativa, de uma forma que vai te causar uma ansiedade, tenta se desligar um pouquinho disso. Tenta trazer mais leveza, curtir o seu processo, curtir seus cadernos, seus planners, suas agendas desse ano e deixar para tomar essa decisão bem depois. Claro que a gente vai dando uma olhadinha ali, vê num site, vê o lançamento. Eu sei que algumas marcas até esgotam, né, o estoque, porque todo mundo compra logo. Eu, por exemplo, todo ano, já tem uns 8 anos mais ou menos, que eu compro a mandala lunar. E assim que elas lançam, eu já compro a minha logo no primeiro dia. Elas falam assim, ó, a gente vai abrir as vendas amanhã, 8 horas da manhã. Então eu já boto o despertador pra mim. 8 da manhã eu já vou no site e já compro. Pronto, já resolvi o problema. Eu sei que ela vai chegar, em algum momento vai chegar. E assim que ela chegar, eu vou folhear, vou curtir ela e vou guardar pro ano que vem. Mas por quê? Porque isso é uma decisão que eu não preciso pensar muito, eu não preciso tomar essa decisão, isso não ocupa muito espaço. E comprar ali logo no primeiro dia já garante que eu vou ter a minha edição do ano que vem. E também já tira um peso da minha cabeça de eu ficar preocupada de eu preciso comprar minha mandala, preciso comprar minha mandala. Não, já comprei e é isso. E também tem a questão do gasto, né? Então, assim, eu já compro assim que lança, que provavelmente deve ser outubro, mais ou menos, e também consigo distribuir aí essa questão também do dinheiro, né? A gente já consegue distribuir um pouquinho, porque dezembro realmente fica muita coisa. Mas quando a gente precisa tomar uma decisão, quando a gente ainda está confusa em relação a qual agenda eu vou usar, qual planner que eu vou usar, isso pode, de fato, causar uma certa ansiedade, causar um peso pra gente. E esse impulso, essa pressão pode ser carregada com uma sensação de que você precisa decidir agora, você precisa definir agora algo que só vai ser útil pro ano que vem. Você não vai usar esse planner, essa agenda hoje, você vai usar daqui a uns 4 meses apenas. Se você não é uma pessoa que precisa agendar tantas coisas com muita antecedência, talvez você precise apenas relaxar e não se deixar influenciar muito por isso. E aí eu acho que a reflexão principal aqui é que cada pessoa é diferente. Tem pessoas que vão ficar super empolgadas com esse momento, com esse lançamento. Eu mesma tô super empolgada porque eu já corri no site da Cícero, eu sou super fã dos produtos da Cícero, já vi a nova coleção, já pensei na nova capa que eu vou querer. Eu tenho aquele planner que é o caderno argolado A5 e eu uso como um fichário de memórias. Então, eu já tô pensando qual capa que eu vou usar, ou se eu vou aproveitar a minha capa e vou comprar apenas o refil. E olha só como eu falo pra vocês, eu tô sempre mudando, sempre trocando. E eu acho que é muito legal a gente ter essa possibilidade, por isso que eu gosto tanto desses argolados, ou pra mim é tudo fichário, né?
ou esses caderninhos de fichário, porque pra mim é tudo fichário, gente. Chamar de caderno argolado, pra mim não rola. Isso é um fichário. Esse daqui, por exemplo, eu já troquei a capa. No último vídeo, eu acho que eu mostrei pra vocês aquela capa preta com as florzinhas. E eu simplesmente enjoei e já peguei essa capa que eu tinha, que estava guardada, e já coloquei todo o refil aqui. Ó, tá tudo aqui. E é por isso que uma coisa que eu não abro mão é de usar o meu sistema, assim, sabe, em capas de fichário que eu possa sempre mudar ao longo do ano. Tem épocas do ano que eu tô toda rosinha, toda fofolete. E aí eu troco por uma capa toda rosinha, que é da Melissa. Aí tem uma época do ano que eu tô mais outonal, tô um pouco mais assim, tons terrosos. Aí eu vou e troco de novo pra essa capa aqui, que é a vibe que eu tô sentindo no momento. Então eu acho super legal ter esse sistema. Aliás, gente, fica uma dica pra quem tem essa ansiedade da decisão, de não conseguir decidir com antecedência ou decidir na hora ali, poxa, começou o ano, não consigo decidir. Talvez um sistema argolado, um sistema de fichário seja interessante, porque se você chegar a enjoar da capa, você pode comprar outro caderninho desse, sem ser o do planner, né, que vem com o refil pautado e o pontilhado, e trocar a capa e aproveitar ainda o refil para inserir no seu planner. E aí, né, já comecei a contar um pouquinho do meu sistema, assim, de como que eu tô pensando. Esse daqui vai continuar, né, então eu ainda tô pensando apenas se eu vou comprar um planner novo, que, como eu falei nos últimos vídeos, ele não vem mais escrito ano, vem escrito apenas planner. Então tem umas capas do lançamento que eu achei lindas e ainda estou pensando se eu já compro o conjunto completo, que vem a capa com o refil do planner, ou se eu aproveito alguma capa que eu tenho aqui, vamos supor que eu queira continuar com essa capa, eu posso comprar apenas o refil do ano que vem. E eu tenho também bastante refil pontilhado, refil pautado, então dá para aproveitar isso daqui apenas comprando o refil para o ano que vem, que é também uma opção. Então, quanto a isso, eu não estou muito preocupada agora não, porque eu sei que esse sistema vai continuar e a minha decisão futura vai ser apenas em relação ao que comprar. E às vezes nem compensa tanto comprar apenas o refil, porque às vezes a diferença do refil pro kit completo com a capa é de R$ 20 mais ou menos. E assim, às vezes vale mais comprar o kit completo. Então fica essa dica aí para vocês. Agora, quanto ao bullet journal, minha gente, eu estou reapaixonada pelo meu bullet journal. Ele está acabando, faltam apenas 7 folhas. Hoje é dia 25 de agosto de 2025, segunda-feira, e pelos meus cálculos, no final de semana ele já acaba. Então eu vou continuar, vou começar um novo caderno agora em setembro. Eu estou super feliz, já fiz minha encomenda, deve chegar amanhã ou depois de amanhã. E depois eu vou mostrar pra vocês qual que eu escolhi. E olha só, eu tô usando essa capinha muito fofa. Tá vendo? Que eu tinha guardado aqui, que foi a primeira encomenda que eu fiz com a Deia. Ela faz essas capinhas, então a gente pode fazer uma capinha assim, escolher os bolsos aqui, tem porta-caneta, então eu acho super legal. E assim, eu tinha enjoado do meu caderno, tinha enjoado da capa preta, aí eu lembrei dessa capinha, deu uma mudança no caderno, mas eu acabei que me reapaixonei pela capa preta novamente, só que não vai ser ela que eu vou usar no que vem, tá? Eu escolhi uma outra estampa. E aí fica aí o suspense, que depois eu vou gravar um vídeo assim que chegar. O Bullet Journal tem um método. Então, assim, quem quer começar o Bullet Journal, não vão pela internet, não vão pelo YouTube, Pinterest, Instagram, não. Vão pelo livro do Bullet Journal, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, tá bom? O método Bullet Journal. Leiam primeiro o livro, entendam o método como ele é, e depois, se você quiser fazer alguns ajustes de acordo com o que você quiser, ou o que for melhor para você, você faz os seus ajustes. Tá? Porque muita gente começa a fazer bullet journal apenas baseado em conteúdo que as pessoas compartilham na internet. No final das coisas, acha que o bullet journal é algo que demanda muito tempo, muita coisa. Eu já vi gente falando que desistiu do bullet journal porque não tinha tempo para fazer toda aquela decoração semanal. Tem gente que usa o bullet journal apenas fazendo páginas semanais, a visão semanal. Então a pessoa fala assim, planeje comigo. E ela posta desenhando a semana, colando um monte de adesivos, um monte de washi tapes, e é isso. Isso é o bullet journal da pessoa. Quando que, na verdade, o método nem tem a visão semanal. Isso é uma coisa que foi adicionada depois e que o próprio criador do método, Ryder Carroll,
ele disse que seria interessante mesmo. Então depois, ele não colocou no livro, mas depois ele escreveu falando que seria interessante e, se não me engano, ele passou a fazer a página semanal. Mas a página semanal, gente, é só pra gente dar uma olhada assim geral, como é que vai ser a semana num todo e continuar usando ali as páginas diárias. Bullet Journal é sobre páginas diárias. E também tem a questão das coleções. Coleções são listas, são ideias, coisas mais que não estão ali no dia a dia. Por exemplo, tá chegando o Natal e eu preciso fazer a lista de compras da ceia, dos presentes, dos convidados e tudo mais. Aí a pessoa vai lá, escreve numa página e despeja tudo ali que precisa. Então isso entraria como coleção e não como uma página diária. E uma modificação que eu fiz no meu bullet journal é que o Ryder Carroll, ele fala assim: você está escrevendo hoje nessa página? Vai criar uma coleção, vira a página e cria a coleção ali. Então, essas coleções ficam ali ao longo do caderno. Eu pensei um pouco diferente. E como que eu faço? Eu faço as coleções no final do meu caderno. Então, se eu penso em alguma lista, lista de filmes que eu quero assistir, eu vou lá desde a última página e eu vou voltando, entendeu? Eu escrevo da última página para a penúltima e eu vou voltando. Então, eu sei que todas as minhas coleções ficam lá no final do meu caderno. Eu não preciso ficar procurando no meio do meu caderno. Então, eu vim falar sobre essa pressa, né, de já ter que definir tudo pro ano que vem e tudo mais. E no meu caso, eu já defini que isso daqui continua e que o meu bullet journal também continua. Então, isso daqui está definido, tô super tranquila. A única coisa que eu vou deixar para definir mais pro final do ano é em relação ao meu planner datado. Planner semanal datado, porque eu gosto muito de ter tudo em um lugar só, que já tem a data do ano inteiro e que eu possa olhar qualquer momento do ano e saber qual dia da semana que cai determinada data, alguma viagem que eu preciso fazer, como é que vai ser, ter uma visão anual que faz parte de um planejamento mais a longo prazo. E no bullet journal eu não consigo ter essa visão geral, até mesmo assim, mês que vem, sabe? Eu preciso ter esse acompanhamento assim mais para planejar mesmo. Eu cheguei até a pensar em usar um caderninho desse. Esse daqui é um caderninho da Cícero, um pocket, que eu uso para anotações sobre a minha pesquisa. Então tem alguns termos, algumas ideias aqui, tudo bem pocket mesmo, né? Bem concentrado. Mas eu vi que a Cícero tem alguns planners semanais, né? Usando esse tamanho aqui. E talvez seja uma boa ideia que eu compre um desse daqui para ser essa minha visão do ano inteiro. Mas eu não decidi ainda e eu não vou me pressionar a decidir logo agora, porque eu não preciso comprar isso agora. Eu posso muito bem esperar até mesmo, sei lá, começar janeiro para pensar nisso. Mas eu gostei de uma ideia de ter um caderninho desse porque ele é bem compacto e, né, eu não preciso de um espaço muito grande, porque esse espaço semanal para planejar, eu já vou ter no meu bullet journal. Então, voltando a usar o bullet journal com muito mais afinco, eu acho que vai suprir essa necessidade de ter um planner semanal com aquela visão onde eu posso escrever muito em cada dia. Porque escrever muito em cada dia é o forte do bullet journal. Então, não sei, pode ser que eu compre um desse, pequenininho, de 2026, e eu tô super tranquila que eu não preciso definir isso agora. Mas pode ser que amanhã eu acorde e pense assim, vou usar isso mesmo e já vou comprar, entendeu? Mas o que é mais importante em relação a tudo isso é não se sentir pressionado a tomar uma decisão logo. Não ficar com medo de, se não comprar agora, o que de pior pode acontecer? Eu acho que o pior que pode acontecer nesse cenário é acabar o estoque, se esgotar, o modelo que você queria, a cor que você queria, e você não conseguir. E aí você pensa num outro modelo, outra cor, né? Então, assim, o pior cenário que pode acontecer é você precisar comprar outro. E, gente, isso não é um drama. Então, só para encerrar esse vídeo, eu quero muito que você reflita se você está se sentindo pressionado a comprar logo, se você está com medo, esse negócio do marketing da escassez, de você tem que comprar logo, se não, o pior pode acontecer. Calma, pode ser que nada aconteça e você chegue em janeiro e ainda consiga comprar até mais barato. Então, pense direitinho sobre isso, reflita se você tá nessa vibe de ansiedade ou se você tá nessa vibe de empolgação mesmo, né? Eu consigo enxergar em mim
essa empolgação, não tô me sentindo pressionada em ter que definir nada esse ano. Até mesmo bullet journal e esse fichariozinho A5 aqui que eu uso como memória. Pode ser que em dezembro eu não queira, aí chega em janeiro, fevereiro eu volte atrás e queira comprar. E tá tudo bem, gente. Eu acho que cada vez mais cedo as marcas estão liberando, né, criando essa expectativa. E eu acho o seguinte, se você sempre usa o mesmo planner da mesma empresa e já gosta, e já sabe que nem precisa decidir, porque você já sabe que vai comprar igual no ano que vem, e vai seguir, como o meu caso da Mandala Lunar, assim que lançar, você vai lá e compra e já tira esse compromisso, sabe? Já tira essa coisa na cabeça. Mas se você tá comprando com antecedência por conta de ansiedade, de um impulso de talvez não conseguir comprar, aquele marketing da escassez, e seja o primeiro, e calma, respira. Você não precisa decidir nada agora. Combinado? Então eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já definiu o que vai usar ano que vem, se você já fez sua reflexão, o que deu certo esse ano, o que não deu, o que você não compraria mais. Eu quero saber se você usou algum planner esse ano e que ano que vem você não quer de jeito nenhum, me conta o motivo também. Ou se você gostou tanto de um que você está experimentando agora e que você quer continuar, você quer repetir ano que vem. Se você até já comprou seus planners do ano que vem, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E me diz qual que você escolheu, se você já escolheu, ou até mesmo se você não estava nem pensando nisso. Você estava apenas vivendo sua vida tranquila, sem nem pensar em planner de ano que vem. Que maluquice é essa? Me conta também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like. E até a próxima. Tchau!